A paz do Senhor, que a presença santa e gloriosa de Deus envolva este momento. Entramos agora em um tempo separado, consagrado, onde o céu se inclina para ouvir o clamor dos filhos e filhas que se colocam diante do altar do Senhor. Não é um instante comum, não é uma palavra qualquer, é um chamado espiritual, é um encontro marcado no mundo invisível. O Espírito Santo já está sondando corações, tocando áreas profundas da alma, visitando lugares onde palavras humanas não alcançam. Há uma atmosfera de cura, de libertação e de restauração sendo estabelecida agora. Onde havia peso, o Senhor traz alívio. Onde havia confusão, Ele libera luz. Onde havia bloqueios invisíveis, o Deus Todo-Poderoso começa a agir com sua mão forte e fiel. Permaneça em reverência com o coração aberto, porque o Senhor está trabalhando de forma profunda, contínua e poderosa. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. O coração humano muitas vezes carrega marcas que não são vistas pelos olhos naturais. Bloqueios emocionais e espirituais se formam quando dores não tratadas, traumas silenciosos e batalhas internas se acumulam ao longo da caminhada. Mas a obra de Cristo não é superficial. Ele não toca apenas o que é visível, ele alcança o íntimo, o escondido, o ferido. Jesus foi ungido exatamente para isso. Curar corações partidos, libertar aqueles que estão presos por correntes invisíveis e restaurar a capacidade de viver plenamente na presença de Deus. Quando nos colocamos diante dele, não há bloqueio que resista, não há prisão que permaneça. A graça do Senhor flui como bálsamo, removendo pesos antigos e devolvendo ao coração a liberdade de sentir, crer, confiar e avançar novamente. Pai eterno e glorioso, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com temor, reverência e fé. Tu és o Deus que vê o interior, que conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme, que sonda as profundezas da alma e discerne as intenções do coração. Nesta hora santa, nós nos aproximamos do Teu trono de graça, não confiando em méritos humanos, mas no sangue precioso de Jesus que nos abriu um novo e vivo caminho. Senhor, permite que esta oração atravesse barreiras naturais e espirituais, alcance lugares profundos e produza transformação verdadeira. Pai, Tu conheces cada bloqueio emocional que se levantou ao longo da caminhada desta vida. Tu viste as dores que não foram verbalizadas, as lágrimas que foram engolidas em silêncio, os medos que se alojaram na alma após experiências difíceis. Nada te é oculto. Por isso, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada ferida emocional, cada trauma antigo, cada decepção que gerou endurecimento, cada rejeição que construiu muros no coração. Senhor, toca agora onde ninguém mais tocou. Entra nos lugares onde o sofrimento criou resistência, onde a alma aprendeu a se fechar para sobreviver. Com Teu amor perfeito, começa a desfazer esses bloqueios. Espírito Santo, vem com Teu sopro de vida. Sopra sobre emoções paralisadas, sobre sentimentos confusos, sobre áreas da mente que foram dominadas pelo medo, pela culpa ou pela vergonha. Onde houve palavras duras que marcaram a identidade, traz agora a Tua verdade que liberta. Onde houve abandono, libera a certeza da Tua presença constante. Onde houve perdas que nunca foram devidamente elaboradas, derrama o Teu consolo profundo. Que toda a carga emocional que não foi resolvida seja agora colocada aos pés da cruz. Senhor Jesus, Tu que carregaste sobre Ti as nossas dores, nós declaramos que nenhum bloqueio emocional é maior do que o Teu poder de cura. Em Teu nome, nós repreendemos toda a opressão que se levantou contra a mente e o coração.
Repreendemos todo espírito de tristeza profunda, todo espírito de desânimo, toda apatia espiritual que tentou roubar a sensibilidade para a tua presença. Que toda frieza emocional causada por feridas antigas seja quebrada agora pelo fogo do Espírito Santo. Pai, nós também reconhecemos que muitos bloqueios não são apenas emocionais, mas espirituais. Barreiras invisíveis que impedem a fluidez da fé, que dificultam a oração, que geram cansaço espiritual sem causa aparente. Em nome de Jesus, nós nos colocamos em posição de autoridade espiritual e declaramos: toda resistência espiritual contrária à obra de Deus nesta vida seja quebrada agora. Todo peso espiritual que não vem do Senhor seja removido. Toda confusão mental que impede o discernimento seja dissipada pela luz da verdade. Espírito Santo, visita agora a mente. Toca os pensamentos repetitivos que aprisionam, as lembranças que retornam como acusações, as imagens internas que alimentam insegurança e medo. Em nome de Jesus, nós declaramos que a mente é lavada pela palavra viva de Deus. Que pensamentos de derrota sejam substituídos por pensamentos de esperança. Que a fé volte a fluir de forma natural, sem esforço, sem bloqueios, sem resistência interna. Senhor, quebra agora todo ciclo emocional negativo que se repete há anos, padrões de autossabotagem, sentimentos de incapacidade, medo de avançar, medo de confiar novamente. Onde houve experiências que ensinaram o coração a se proteger ao invés de se entregar, nós pedimos: cura essa raiz. Arranca do íntimo toda mentira que se instalou como verdade. Restaura a capacidade de sentir alegria, de experimentar paz, de viver relacionamentos saudáveis e de confiar plenamente em Ti. Pai amado, nesta primeira parte desta oração, nós consagramos tudo o que somos diante de Ti: corpo, alma e espírito. Declaramos que nenhuma prisão emocional ou espiritual permanecerá onde a Tua presença é estabelecida. Nós escolhemos confiar no Teu agir, mesmo quando o processo é profundo e silencioso. Continua operando, Senhor. Continua tocando. Continua libertando. Nós permanecemos diante do Teu altar, porque sabemos que a obra que o Senhor começa, o Senhor é fiel para completar. Pai Santo, nós permanecemos em Tua presença, sem pressa, sem distrações, com o coração rendido e a alma exposta diante da Tua luz. Sabemos que o Teu Espírito continua trabalhando enquanto oramos, alinhando o invisível, desfazendo nós internos, tocando camadas profundas que por muito tempo estiveram ocultas. Nada está parado no mundo espiritual. O Senhor está em movimento e nós nos movemos em concordância com o Teu agir. Em nome de Jesus, nós avançamos agora contra as raízes espirituais que sustentam bloqueios emocionais. Toda raiz de medo que nasceu de experiências traumáticas seja agora arrancada. Toda raiz de culpa que foi alimentada por erros do passado seja agora removida pela graça que perdoa e restaura. Toda raiz de vergonha que tentou calar a identidade seja agora exposta à luz e dissolvida pelo amor perfeito do Pai. Senhor, entra nas origens, não apenas nos sintomas. Cura a fonte para que o fluxo da vida seja restaurado. Espírito Santo, visita agora os sentimentos mais profundos. Onde houve raiva reprimida, traz equilíbrio e libertação. Onde houve tristeza acumulada, derrama o óleo da alegria que vem do céu. Onde houve confusão emocional, estabelece ordem divina. Em nome de Jesus, nós declaramos que o coração volta a bater no ritmo da Tua paz. Que emoções desorganizadas sejam alinhadas pela presença do Senhor. Que o coração volte a sentir sem medo, a amar sem reservas, a confiar sem bloqueios. Pai, nós também quebramos agora toda influência espiritual contrária que tentou usar dores emocionais como portas abertas.
Eu repreendo todo mal que se aproveitou de feridas para se alojar na alma. Eu repreendo todo espírito maligno que tentou gerar opressão, peso, desânimo constante ou resistência espiritual. Em nome de Jesus, toda presença que não vem de Deus seja expulsa agora. Declaramos que este coração é território santo, lavado pelo sangue do Cordeiro e habitado pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, onde houve abandono, libera agora a certeza da tua filiação. Onde houve rejeição, libera aceitação plena. Onde houve traição, libera cura profunda. Que a memória emocional seja restaurada. Que lembranças que antes geravam dor sejam ressignificadas pela tua presença. Não para apagar a história, mas para curar o impacto que ela causou. Transforma cicatrizes em testemunhos vivos do teu poder restaurador. Espírito Santo, sopra novamente sobre a vida espiritual. Onde houve bloqueio na oração, restaura o fluir. Onde houve dificuldade para ouvir a tua voz, remove a interferência. Onde houve cansaço espiritual, renova as forças agora. Que a comunhão com Deus volte a ser leve, prazerosa e constante. Que o altar interior seja reacendido com fogo santo, não por esforço humano, mas pela graça que vem do alto. Neste momento, permaneça em concordância com esta oração. Se o seu coração confirma o que está sendo declarado diante de Deus, una sua fé a este clamor. Como um ato espiritual de concordância, permaneça ligado, inscreva-se para continuar recebendo orações que fortalecem a fé, manifeste essa concordância com um gesto simples e apresente diante do Senhor, mesmo que em silêncio, o seu pedido específico. Deus honra corações alinhados e atentos à sua presença. Pai amado, nós declaramos que os bloqueios estão sendo quebrados um a um. O que estava travado começa a fluir. O que estava preso começa a se mover. O que estava endurecido começa a se render. Em nome de Jesus, declaramos liberdade emocional, clareza espiritual e restauração interior. Que a paz, que excede todo entendimento, governe a mente e o coração. Que o Espírito Santo cele este momento como um marco de transformação. Nós permanecemos em tua presença, porque ainda há mais. O Senhor continua aprofundando, continua libertando, continua curando. Não há retrocesso, não há interrupção. Seguimos em oração, seguindo o fluxo do teu Espírito, confiantes de que a obra é completa, poderosa e definitiva. Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, continuamos diante do teu altar, conscientes de que a tua presença não apenas nos visita, mas permanece. Há um trabalhar contínuo do teu Espírito agora, aprofundando a obra iniciada, alinhando áreas que ainda resistem, tocando camadas do ser que só o Senhor alcança. Nós não recuamos, não interrompemos, não dispersamos, permanecemos em oração, porque sabemos que a tua mão ainda está agindo. Em nome de Jesus, nós entramos agora em um nível mais profundo de libertação interior. Senhor, visita as áreas da alma onde o tempo criou defesas, onde a dor se transformou em indiferença, onde a frustração gerou desistência silenciosa. Quebra agora todo o mecanismo emocional de autoproteção que impede o fluir da vida. Onde o coração aprendeu a se fechar para não sofrer, ensina novamente a confiar. Onde a alma se endureceu para sobreviver, derrama teu amor que cura e restaura. Espírito Santo, toca agora a identidade. Muitos bloqueios emocionais nasceram de mentiras aceitas como verdades. Palavras lançadas no passado, rótulos impostos, comparações destrutivas, expectativas frustradas. Em nome de Jesus, nós anulamos toda palavra contrária à identidade em Cristo. Declaramos que esta vida é aquilo que Deus diz que ela é. Escolhida, amada, aceita, restaurada e capacitada pelo Espírito. Que toda voz interna que acusa seja silenciada pela voz da verdade que liberta.
Pai, nós entregamos agora os sentimentos de culpa que ainda tentam aprisionar a consciência. Culpa por decisões passadas, culpa por erros, culpa por não ter sido ou feito mais. Senhor, ensina este coração a descansar na obra consumada da cruz. O sangue de Jesus é suficiente. Onde a culpa criou bloqueios espirituais, trazendo peso e afastamento, nós declaramos agora liberdade plena. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós também apresentamos diante de Ti os relacionamentos que geraram feridas profundas, palavras que feriram, atitudes que marcaram, ausências que deixaram vazios. Em nome de Jesus, nós liberamos perdão, não como sentimento humano, mas como ato espiritual de obediência. O perdão não apaga o que aconteceu, mas remove o poder que isso tinha de aprisionar o coração. Que toda amargura seja arrancada, que toda raiz de ressentimento seja destruída, que toda prisão emocional ligada ao passado seja quebrada agora. Espírito Santo, entra agora nas áreas onde houve medo de avançar. Medo de errar novamente, medo de confiar, medo de se expor, medo de fracassar. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de medo e declaramos que o amor perfeito lança fora todo medo. Que a coragem espiritual seja restaurada, que a ousadia santa volte a fluir. Que a fé volte a se manifestar de forma viva, prática e constante. Pai amado, nós declaramos que os bloqueios espirituais também estão sendo removidos. Onde havia resistência à leitura da palavra, gera fome novamente. Onde havia dificuldade na oração, libera fluidez. Onde havia distância espiritual, estabelece intimidade. Que o relacionamento com Deus não seja mais pesado, mecânico ou travado, mas vivo, profundo e prazeroso. Que o Espírito Santo tenha liberdade plena para conduzir, corrigir, consolar e direcionar. Senhor, sela agora esta etapa da oração com Tua paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, que não é emocionalmente instável, mas espiritual, firme e permanente. Que esta paz governe pensamentos, decisões e sentimentos. Que o coração encontre descanso em Ti, mesmo enquanto o processo continua. Nós confiamos, nós cremos, nós permanecemos. Ainda não terminamos. O Senhor continua operando. Há mais libertação, mais cura, mais restauração sendo liberadas. Permanecemos no fluxo do Teu Espírito, atentos, sensíveis e rendidos, porque sabemos que o melhor de Deus ainda está sendo derramado. Pai eterno, nós chegamos a este momento final não como quem encerra, mas como quem sela uma obra espiritual profunda, contínua e definitiva. A Tua presença permaneceu do início ao fim, e nós reconhecemos que nada do que foi feito aqui é superficial ou temporário. O Senhor trabalhou em silêncio, em profundidade, em verdade. Agora, com o coração alinhado, nós declaramos o cumprimento da Tua vontade sobre cada área que foi tocada. Em nome de Jesus, nós selamos a quebra definitiva de todo bloqueio emocional. Tudo aquilo que impedia o fluir da alegria, da paz, da fé e da confiança foi removido pelo poder do Espírito Santo. Onde havia confusão emocional, agora há clareza. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia resistência interna, agora há rendição. Declaramos que a alma está livre para sentir, para viver, para avançar e para experimentar a plenitude da vida em Deus. Pai, nós também selamos a libertação espiritual completa. Toda a cadeia invisível que tentava limitar o crescimento espiritual foi quebrada. Toda interferência contrária que bloqueava a comunhão, a sensibilidade espiritual e o discernimento foi neutralizada pela autoridade do nome de Jesus. Declaramos que a vida espiritual entra agora em um novo tempo, mais leve, mais profunda e mais alinhada com o céu. Espírito Santo, guarda o coração desta pessoa.
Guarda a mente, guarda os pensamentos, guarda as emoções restauradas. Que não haja retrocesso, que não haja confusão posterior, que não haja retorno de pesos antigos. Que tudo aquilo que foi curado permaneça curado. Que tudo aquilo que foi liberto permaneça livre. Que tudo aquilo que foi alinhado permaneça firme na verdade. Senhor Jesus, fortalece agora a fé para o caminhar diário. Que as decisões futuras não sejam mais tomadas a partir de feridas, mas a partir da identidade restaurada. Que os relacionamentos sejam vividos sem medo, sem bloqueios e sem prisões emocionais. Que a vida espiritual seja vivida com prazer, intimidade e constância. Que o coração encontre descanso mesmo nos dias difíceis, porque agora confia plenamente em Ti. Pai amado, nós te agradecemos. A gratidão sela o milagre. A gratidão confirma a fé. A gratidão honra o teu agir. Obrigado pela cura que já começou, pela libertação que já foi estabelecida e pela restauração que continua se manifestando. Tudo entregamos em tuas mãos, confiantes de que o Senhor é fiel para guardar, sustentar e conduzir até o fim. Nós encerramos este tempo de oração com o coração cheio de paz, com a alma leve e com o espírito fortalecido. Declaramos que este momento marca um antes e um depois. Nada permanece como estava, porque o Senhor passou por aqui. Em nome de Jesus, amém.